Vamos começar os reacts. Primeiro vamos reagir aí a mais um vídeo do Ciência Todo Dia, falando sobre o dia em que tocamos o Sol. Não deve ser literalmente, né? Mas o que será que ele quer dizer com esse vídeo? Vamos ver aí o que aconteceu no dia que tocamos o Sol. Bora reagir. Você já deve ter saído de casa ignorando completamente os conselhos da sua mãe de passar protetor solar em um dia quente e ensolarado. E eu digo terrível porque depois você tem que aguentar a dor excruciante de uma queimadura solar que não te deixa dormir por alguns dias. Com certeza, eu Mas odeio o que é passar mais por isso. interessante é que mesmo com o Sol estando a 149 milhões de quilômetros da Terra, você conseguiu sentir os efeitos da radiação na sua pele. E como dói. Se esse é o poder do Sol a 149 milhões de quilômetros de distância, eu não quero nem saber como deve ser chegar perto do Sol. Tocar nele, então, completamente fora de cogitação. Ao invés de tocar, na verdade, seria mais pra uma cremação instantânea. Mas se você pensa que é impossível tocar no Sol, você subestima a ingenuidade humana. Porque em 2021, nós tocamos o Sol com uma sonda. E como se não bastasse, chegamos ainda mais perto dele em 2024. Essa é a história... Peraí, se tocou, como é que chega mais perto, depois de já ter tocado? Da sonda Solar Parker. A primeira e até agora a única coisa construída pela humanidade que foi capaz de dar um tapinha nas costas do Sol e viver pra contar a história. Qual tecnologia foi utilizada pra construir isso? Como construímos esse objeto que parece ter saído de ficção científica? E por que não fomos de noite pra evitar o pior do calor? Roda a vinheta! Não tem vinheta! Por que não fomos de noite? O meu primo falou isso esses dias. Que ele seria um astronauta que ele queria ser astronauta e que ele vai ser a primeira pessoa a ir no Sol. Porque ele vai de noite. Não! Salve MKP, beleza? Eu não costumo fazer isso, mas esse Ele tem vídeo vai quantos começar anos? com um dos maiores 5, mistérios da eu acho. astronomia. E eu vou demonstrar ele 5, usando 6? essa vela. Com a vela acesa, se eu aproximar minha mão, eu vou sentir o calor da chama na pele. E quanto mais próxima minha mão estiver, mais quente eu vou sentir. E eu nem preciso dizer o que aconteceria se eu encostasse na chama. Mas o inverso é verdadeiro. Quanto mais distante da chama eu estiver, menos calor eu vou sentir. Calor é energia. Perto da vela queimando, tem muita energia em pouco espaço. Então tem muito calor. Mas conforme eu vou me afastando da vela, a energia da chama vai se espalhando para as moléculas do ar. E conforme a energia Salve se MKP, espalha em boa um volume noite. maior, cada porção de ar fica com menos energia. E, consequentemente, menos calor. Isso faz todo sentido. Isso quer dizer que a gente tá muito perto do Sol? De calor, mais da frio Terra? fica. E o Sol deveria seguir uma lógica parecida. Só que não. Eu sei que o que eu vou falar agora vai parecer estranho, mas de forma simplificada... Não segue por causa dos raios, né? Não é só a temperatura em si. O Sol como uma cebola. E cada camada do Sol-bola tem as suas próprias características. Na parte interna temos o núcleo, a zona de radiação e a zona de convecção, que podem chegar a temperaturas de 7 milhões de graus Celsius. Sério? Ao redor dessas camadas nós temos a fotosfera, que é a região da nossa estrela que nós conseguimos ver. Foda, né? A gente já sabe de tudo isso aí, mano. É muito foda. Como é que a gente consegue descobrir essas coisas? E aqui podemos chegar a temperaturas próximas de um inverno no Rio de Janeiro, cerca de 6 mil graus Celsius. Inverno no Rio de E até Janeiro. aqui, nada muito estranho. Faz sentido que a camada mais externa de uma estrela seja mais fria do que as camadas mais internas, que é onde a fusão nuclear acontece. Eu não sei vocês, mas eu espero que a fusão Inverno nuclear severo. seja a camada mais quente. Mas depois da fotosfera, existe a cromosfera, que é uma camada bem fina em que as temperaturas vão de 5 a 25 mil graus Celsius. Ok, estranho. A temperatura abaixa e depois aumenta. Mas calma que piora. Por quê? A região mais externa do Sol, que é a coroa solar, atinge temperaturas de mais de 1 milhão de graus Celsius. Ela é uma das camadas mais quentes da nossa estrela. E é a que pergunta tá fora. de $1 milhão é como? Como é que a coroa solar, que é a parte mais externa do Sol, fica mais quente do que as partes do núcleo? E se isso não ficou estranho o suficiente, deixa eu colocar da seguinte forma. É como se acender uma vela no meio da sua sala, fizesse a cortina da janela pegar fogo. Se isso é surpreendente pra você, imagine pra comunidade científica quando as observações começaram a mostrar temperaturas tão altas. Isso ficou conhecido como o problema do aquecimento coronal. E spoiler, até hoje nós não temos uma boa explicação. Só antes, um rápido agradecimento pra Lura, que não só é a maior escola online de tecnologia do Brasil, como também topou fazer esse vídeo comigo. Eu e a Lura temos uma longa desconto na sua matrícula que conta com todos os cursos. Pulei. Então clica aqui no link da descrição rápido. Voltando ao vídeo, eu estaria mentindo se eu desse a entender que esse é o único mistério solar.
O Sol possui fenômenos como flares e formação de ventos. Caraca, que negócio verde ali. Tem impacto direto na Terra e nas nossas vidas. É comum que o Sol tenha explosões na superfície que liberam energia e partículas para o espaço. Quando essas partículas são liberadas para o espaço, elas são chamadas de ventos solares. E caso elas atinjam a Terra, causam as chamadas tempestades solares. Em 2024, várias tempestades solares aconteceram e afetaram desde aviões comerciais até redes de comunicação, além de causarem um dos melhores anos para assistir a auroras boreais. Que é Quanto causadas mais por isso. tecnológico o nosso mundo fica, São maior causadas. é a chance de uma tempestade solar afetar bastante o nosso dia a dia. Então entender a dinâmica do Sol e o que acontece nas suas partes mais externas é essencial para o bem-estar de uma civilização tecnologicamente avançada, que é o nosso caso. Percebam que eu não disse inteligente. Também tem o bônus de que o Sol tá aqui do lado. Pelo menos quando nós falamos de escalas astronômicas. É, porque realmente, inteligente é bem subjetivo. Que a humanidade, se for pensar no geral, talvez esteja sendo bem burro. Significa que ele é estudado e observado desde sempre. E mesmo assim, não descobrimos a explicação para o problema do aquecimento e nem entendemos direito toda a dinâmica Mais dos burros campos do que magnéticos inteligentes. da nossa estrela. Então, o que falta? Falta tocar no Sol. Só que a pedra no meio do caminho incomoda bastante. Nós estamos falando de algo que aguente milhões de graus da coroa solar. A ideia de uma existe sonda algo? capaz de ir pro Sol começou no final da década de 50. Teria que ter algo No que não final aquece. da década de 90, o projeto começou Seria a a sair única do papel, forma. mas corte de orçamento fizeram ele ser suspenso temporariamente. Ou que não Finalmente, aqueça em tão rápido. 2010, a NASA retomou a ideia completamente absurda de mandar uma sonda pro Sol. Essa era a sonda solar Parker. Mandar sondas pro espaço não é algo novo e nós temos feito isso muito bem ultimamente. O problema é criar uma sonda capaz de aguentar os milhões de graus Celsius e não fritar completamente todos os seus eletrônicos. O segredo Exato. é que temperatura não é tudo o que importa. Na física, a temperatura é um conceito diferente de calor, apesar de sim estarem relacionados. A temperatura é uma medida da energia do movimento das moléculas ou átomos de um ambiente ou de um corpo. E essa energia do movimento é chamada de energia cinética. Quanto maior a energia cinética média, ou quanto mais agitadas elas estiverem, maior será a medida que nós chamamos de temperatura. Já o calor é a quantidade de energia que é transferida de um objeto mais quente para algo mais frio. E não depende só da temperatura, mas Isso explica por que que a gente se queima, tipo, mesmo dentro da água fria ou, sei lá, dentro de um carro com os vidros fechados e com o ar-condicionado ligado. É transferência de calor. Certo? Não. maior será a medida que nós chamamos de temperatura. Já o calor é a quantidade Ou não de é isso? energia que é Não é transferida isso? de um objeto mais quente para algo mais frio. Vamos e não ver. depende só da temperatura, mas depende também de quanto material quente nós temos para transferir esse calor. Imagine que você está cozinhando e uma única gota de água 100 graus Celsius respinga na sua mão. Essa gota tem uma temperatura alta, e quando ela toca o seu corpo, parte da energia é transferida como calor para sua mão. Você já deve Sim. ter feito isso com temperaturas ainda mais altas, como por exemplo, ao retirar algo que estava assando no forno a 200 graus Celsius. E você saiu ileso, sem nenhuma queimadura. Mas isso não aconteceria se você botasse a mão em uma panela de óleo fervendo a 200 graus Celsius. Isso causaria queimaduras extremas. Mas as temperaturas envolvidas são as mesmas. Então por que óleo a 200 graus queima mais do que o forno? A resposta é porque o que está a 200 forma graus como no transfere o forno calor? é o ar. E a densidade do ar é bem mais baixa do que a densidade do óleo. Então, Ah, mesmo que a sim. temperatura seja a mesma, a quantidade de energia não é. O óleo Interessante. guarda bem mais calor por grau de temperatura do que o ar. Então existe bem mais energia para o óleo transferir para sua mão do que o ar Interessante. quente do forno tem. O perigo não está só na alta temperatura, mas no excesso de calor. A nossa situação da coroa solar é parecida. As partículas estão se movendo rápido o suficiente para que a temperatura chegue a milhões de graus. Mas tem tão poucas partículas que o calor é relativamente baixo. Não tem calor suficiente para aquecer a sonda Parker a milhões de graus. A sonda vai aquecer só até uns 1400 graus Celsius. É pouco. Não é nada demais. É só temperatura suficiente para derreter cobre. E isso foi sarcástico, só para ser bem claro. Por referência, a temperatura de Vênus na superfície é por volta de 460 graus Celsius. E isso já foi suficiente para destruir todas as sondas que pousaram no planeta. Então resistir às temperaturas de 1400 graus é um desafio e tanto. Para tolerar as temperaturas da coroa, os engenheiros do projeto introduziram um escudo térmico chamado de Thermal Protection System, ou TPS. O TPS é um conjunto de materiais que protegem um sistema em um ambiente onde a temperatura pode chegar a valores altos. Tipo, refletindo? E nesse caso, o escudo térmico possui 2 painéis de compostos de carbono reforçado. No centro dos painéis, nós temos uma espuma de carbono de 11 centímetros de espessura. O escudo tem 2,4 metros de diâmetro e 115 milímetros de espessura.
e ao todo pesa cerca de 70 quilos, o que é surpreendentemente leve para um escudo que precisa defender a sonda da radiação do Sol. Para ajudar a refletir parte da energia de volta para o espaço, o lado do escudo que fica voltado para o Sol tem uma camada esbranquiçada de um composto de alumínio e oxigênio. Todo esse mecanismo e componentes conseguem refletir e absorver. O branco não absorve muito, né? Mantendo a parte interna da sonda que possui. Quer dizer, na verdade não esquenta, né? Pelo menos isso com roupa. Roupas pretas esquentam muito mais do que roupas brancas no Sol. Absorver boa parte da energia, mantendo a parte interna da sonda que possui equipamentos de observação a apenas 30 graus Celsius. Eu acho branco não muito absorve engraçado nada que do a gente espectro aqui de no luz verão brasileiro visível. vive numa temperatura mais alta do que a sonda que está literalmente no Sol. Será que a NASA vende a tecnologia do escudo da mesma maneira que eles vendem travesseiros? Não, pera, tô brincando. A NASA não vende travesseiros. A sonda também possui dispositivos que conseguem medir o fluxo de partículas eletricamente carregadas. Senão ela ficaria totalmente fria, né? Capturar algumas delas para fazer medições talvez do campo seria magnético estranho. da nossa estrela. Será O que, mais interessante... será que é possível fazer uma camiseta que não absorve nada? Ou algo que não absorva nada? E se mantenha... Mas se não absorvesse nada, o bagulho congelaria, né? Também. Porque se não absorve a luz, não aquece. Se não aquece nada, iria congelar. Se isso fosse possível, né? Também possui dispositivos que conseguem medir Deixa eu voltar um pouco. literalmente no Sol. Será que a NASA vende a tecnologia do escudo da mesma maneira que eles vendem travesseiros? Não, pera, tô brincando. A NASA não vende travesseiros. A sonda também possui dispositivos que conseguem NASA não medir vende o fluxo de travesseiros? partículas eletricamente carregadas no vento Que coisa. solar. Além de capturar algumas delas para fazer medições do campo magnético da nossa estrela. O mais interessante é que toda a comunicação com a sonda tem 8 minutos de atraso por causa da distância. Então ela precisa ser praticamente autônoma. Ela precisa tomar decisões por conta própria rapidamente, para evitar ser vaporizada ou danificar por algum evento inesperado. Todo cuidado é pouco quando se está em um ambiente extremo e sozinho. É assim que eu me sinto quando tô nos rolês sociais. Ah, meu Deus. Do nada. É hora de tocar no Sol. A sonda foi lançada no dia 12 de agosto de 2018, diretamente da Flórida para o Sol. E após o lançamento, ela deu início a uma série de manobras que a fizeram ganhar velocidade para se aproximar do Sol, usando inclusive a cinza na questão da absorção, né? A sonda fez 7 que absorve sobrevoos parte nos últimos 7 anos, que ajudaram a mudar cada vez mais o ângulo e formato da órbita, cada vez dando rasantes mais próximos do Sol. A órbita da sonda não é um círculo perfeito, muito pelo contrário. Ela passa apenas uma fração da órbita próxima ao Sol, em mergulhos para coleta de dados. Depois ela vai para longe. Mais perto da nossa estrela do que o último. E por fim, no dia 28 de abril de 2021, durante o seu 8º sobrevoo no Sol, ela conseguiu tocar o intocável. Ela encostou no Sol. A sonda sobrevoou o Sol a uma distância de 13 milhões de quilômetros da fotosfera, o que foi o suficiente para ultrapassar a superfície de Alfvén, que determina onde a coroa termina e começa o espaço. Os pesquisadores perceberam que havia finalmente acontecido. Ou seja, a quando eles sonda receberam entrou dados no que Sol, né? comprovavam a Pode-se quantidade dizer de assim. partículas e o valor de campo magnético esperado na coroa. É uma região em que o campo magnético solar é dominante. Então a NASA descreveu um momento como o dia em que a sonda solar Parker tocou o Sol. E foi a primeira vez que nós víamos como era dentro do Sol. Isso nos trouxe informações sobre como os campos magnéticos se comportam na coroa solar e qual é a dinâmica do plasma naquela região. Informações que não poderiam ser coletadas de outra forma. E essa não foi a última vez em que a sonda tocou o Sol. Da hora, Ao mano. todo, a sonda Parker fez 24 órbitas em torno do Sol, com o último mergulho no dia 24 de dezembro de 2000. Eu acho que a gente já reagiu a um vídeo que dos barulhos do Sol, que tinha essa imagem. Era os barulhos do Sol? Era o barulho de alguma coisa e tinha essa imagem aqui. Sobre como os campos magnéticos se comportam na coroa solar e qual é a dinâmica do plasma naquela região. Informações que não poderiam ser coletadas Nós de reagimos outra a esse forma. vídeo aí. E essa não foi a última vez em que a sonda tocou o Sol. Ao todo, a sonda Parker fez 24 órbitas em torno do Sol, com o último mergulho no dia 24 de dezembro de 2024. Nossa, na véspera do Como se Natal. tocar o Sol não fosse suficiente, ela também quebrou o recorde de objeto mais rápido criado pela humanidade, com velocidade máxima de 692.018 km por hora no Caralho! dia 24 de dezembro de 2024. Mas tudo bem, além de tocar no Sol e ser E aí oficialmente depois o objeto ela é mais o quê? rápido da história, Depois que ela dá as informações pra humanidade, ela é largada no espaço? Acredito que ela não volta, né?
essa missão e todo o investimento nos trouxeram algum retorno? E a resposta é que sim. Ou será que ela Graças à volta? missão, nós tivemos dados para responder Acho que ela não perguntas volta. que seriam difíceis e até impossíveis de serem respondidas sem ela. Nós podemos ainda não entender completamente o mistério por trás do aquecimento coronal que eu falei no começo do vídeo, mas a sonda Parker iluminou algumas coisas. Campos magnéticos provavelmente são os grandes responsáveis pelas coisas mais estranhas que acontecem no Sol. Por exemplo, um dos mecanismos responsáveis pelas extremas temperaturas da corona solar é basicamente um tipo de colisão de campos magnéticos com as partículas no vento solar. Só que esses campos magnéticos extremos são ejetados do Sol depois de não uma vai, maneira que não nós vai ser ainda não reutilizável, né? entendemos. Mas quando os campos entram em contato com a corona, eles podem mudar de direção rapidamente, oscilando meio que como a corda de um violão. E essa mudança abrupta de direção do campo magnético pode aquecer as partículas na atmosfera do Sol de forma similar a como o micro-ondas aquece a sua comida, mas em escala estelar. Então a corona solar é super quente porque ela é frequentemente atingida por ondas de campos magnéticos e plasma, transportando grandes quantidades de energia. Além dessa descoberta, a sonda também mostrou que tem muito mais partículas energéticas escapando do Sol do que a gente pensava. E isso porque algumas continuam presas nos campos magnéticos e não chegam até a Terra. Então as medidas que nós temos aqui não refletem quantas partículas o Sol emite de fato. E não pense que nós só descobrimos coisas sobre o Sol. Vênus também foi estudado a cada sobrevoo da sonda. A Sol sonda Parker peidando. conseguiu imagens da superfície de Vênus e encontrou um anel de poeira em torno do planeta. Mas o mais interessante foi que a sonda observou uma cauda de plasma no planeta. É como se Vênus tivesse o sonho de ser um cometa algum dia. E falando em cometas, a sonda também observou 19 cometas próximos ao Sol que nunca haviam sido encontrados antes. E foi possível estudá-los de forma mais detalhada. E curiosamente, a última aproximação da sonda com o Sol era para ser a última, mas ela saiu ilesa. Ou seja, nós teremos novas aproximações em março e junho de 2025. E elas vão poder quebrar o último recorde de menor distância do Sol. Peraí, então tava programado que provavelmente essa visita de 2024 acabaria com ela e não seria mais utilizável. Mas ainda assim ela resistiu, então ela continua rodando lá na órbita. E 200 anos atrás a gente tava queimando bruxa na fogueira. Que aí sim é improvável que ela sobreviva. Mas qual é o futuro dela? O que vai acontecer quando o combustível e fluidos que mantêm as Vai partes sair por internas aí no chegar ao espaço. fim? Provavelmente ela receberá o comando de virar completamente pro Sol sem nenhuma proteção térmica e vai queimar completamente, deixando apenas o escudo de carbono pra trás. Tipo o Ícaro queimando por voar perto demais do Sol. Só que diferente da figura mitológica, Pô, a da sonda hora, teve um Eternos. sucesso estrondoso na sua missão. A sonda Ícaris, solar no Eterno é Parker ficará Ícaris. marcada pra sempre na história como o Só primeiro conheço por objeto causa construído disso. pela humanidade a encostar no Sol. É curioso pensar que provavelmente O não será Ícaris, que é um dos Eternos, ele literalmente voa pra dentro do Sol pra se matar no final. o último objeto e em algum momento a Mó humanidade filme vai bom, mano. retornar ao Eu Sol. gosto. Mas nós tivemos o privilégio de observar a primeira vez que isso aconteceu. E isso tem um peso ainda maior quando nós lembramos que o Sol é objeto de estudo desde sempre por seres humanos. E ele é celebrado por diversas culturas. Ícaro ficaria orgulhoso de nós. E se você quiser acompanhar os resultados futuros da missão, não esquece de deixar um gostei nesse vídeo e de se inscrever Da hora, no mano. canal. Muito bom. E eu espero vocês É isso aí. no próximo vídeo. E se vocês Eu gostaram também. das transições novas que a gente usou no vídeo, deixa a gente saber nos comentários. Muito obrigado e até a próxima. Acabamos, né? Muito bom aí, mais um vídeo do Ciência Todo Dia. Então a sonda vai trazer ainda mais informações, já que ela sobreviveu, né? Depois ela vai entrar no Sol. Embaçado.